Voltamos agora com o trabalho da primeira série do ensino médio sobre a temática Os efeitos do negacionismo na história das vacinas. Os integrantes são Ana Vitória Modesto, Beatriz Guimarães, Carolina Thieme, Lívia Ono e Tamires dos Santos, sob orientação da professora Bruna Oliveira. Vamos a eles. Bom, somente nossa vida, a gente já passou por três grandes ondas de doenças. A do H1N1, a do sarampo e a da Covid. O que demonstra que é um problema frequente e atual, que reflete e influencia os atos e pensamentos da sociedade humana. Com isso, é possível observar um movimento negacionista em relação às vacinas, mesmo o ser humano já tendo uma longa história com as pandemias. Assim, o nosso objetivo foi demonstrar como foi esse processo de aceitação e porque parece que houve uma regressão em relação a isso na pandemia atual e como isso se relaciona com a informação e o alto índice de negacionismo presente. O nosso trabalho gira em torno do negacionismo, mas afinal de contas, o que é ele? O negacionismo é uma forma de negar a realidade com o objetivo de escapar de uma verdade desconfortável, muito comumente causada por notícias falsas, por exemplo. Agora eu vou falar da revolta das vacinas. A revolta da vacina foi um motim popular brasileiro que ocorreu no início do século XX no Rio de Janeiro. Nele, criaram uma campanha de vacinação obrigatória, porém essa campanha foi feita de forma autoritária, o que fez com que o povo ficasse bravo. Outro caso interessante de ser explorado é o da gripe espanhola, pois o negacionismo veio do próprio governo nesse caso. Por ter tido seu ápice durante a Primeira Guerra Mundial, os governos que participavam do conflito acreditavam que espalhar informações sobre o vírus acabaria fazendo com que os soldados se desmotivassem a lutar. Como consequência, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus na época, cerca de 1/4 da população mundial. E a estimativa de mortes por causa do vírus é entre 17 a 50 milhões, fazendo dela uma das epidemias mais letais da história. Na pandemia do vírus H1N1, que ocorreu no ano de 2009, ela foi uma pandemia que afetou muito o nosso cenário atual. O Brasil, na época, foi um grande destaque com suas porcentagens de vacinação, tendo um índice de 42% da sua população vacinada. Agora, se formos analisar o nosso cenário atual, é possível perceber medidas de prevenção e medidas de segurança que, na verdade, foram desenvolvidas lá no ano de 2009. Apesar de não ser de conhecimento geral, em 2009 foi adotado um isolamento social, porém em menor escala se formos comparar com o isolamento que nós adotamos na pandemia do Covid. Outra pandemia importante ser notada é a de 2019 do sarampo, que não foi muito notada devido ao Covid-19, que acabou fazendo com que o sarampo passasse despercebido. Porém, a mistura entre o Covid e o sarampo acaba sendo ainda mais letal, fazendo com que a importância da vacinação, nesse caso, seja ainda maior. Bom, e a gente pode observar um exemplo muito bom do negacionismo nessa pandemia atual do Covid. A enorme escala da internet fez com que as fake news alcançassem um nível mundial. E isso causou a popularização das informações falsas. E a gente pode observar o impacto disso olhando alguns dados de alguns países, por exemplo. Os Estados Unidos é um país considerado muito desenvolvido, porém, essas alastrações das fake news fizeram com que 33% da população adulta não queira se vacinar. Aqui no Brasil, essa porcentagem é menor por causa do jornalismo atrelado à comunidade científica, que lutou muito para combater essas notícias falsas e esse negacionismo, mesmo sem a ajuda do governo, o que é algo muito importante de se analisar e que é bem impressionante, sendo que esses dados no Brasil não chegam a 10%, a porcentagem de pessoas que não querem se vacinar. Agora eu vou falar de dois casos que, infelizmente, o negacionismo matou. O primeiro é de John Ayers, um britânico, que afirmava que, como ele era saudável, ele não ia ser contagiado pela doença ou morreria. Ele, infelizmente, faleceu aos 42 anos e disse à sua irmã Jenny que, se ele pudesse voltar no tempo, ele se vacinaria. O segundo caso é de um brasileiro que era deputado federal, que ele criou um projeto de lei que afirmava que a vacina não deveria ser obrigatória.
E isso fez com que, infelizmente, ele não se protegesse contra a pandemia e morreu aos 54 anos. Assim, a gente pôde observar como o negacionismo apareceu de formas diferentes nas pandemias que ocorreram na história. E assim, podemos concluir que sim, o negacionismo mata. Gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, Bruna, por ter nos ajudado no nosso projeto. Muito obrigada. Parabéns, meninas, por na realização da pesquisa, irem em casos concretos, né, em casos que a gente já viveu na história da humanidade e relatarem, a partir desses casos, quais são, né, os benefícios e os avanços que o conhecimento científico ele traz para a humanidade e o seu contraponto, que é o negacionismo, e como isso pode afetar, né, vidas inteiras dentro desse processo. Muito obrigada, fique com a gente até o próximo grupo.